A Netflix sempre nos surpreende com suas novas séries. Mas, sem dúvida, o que mais nos surpreende são as inúmeras regras estritas que os pobres atores têm que seguir para nos impressionar. E o Wednesday não é uma exceção. Então vamos ver todas as regras às quais os atores de Wednesday tiveram que se submeter, desde aprender a tocar violoncelo até atuar à mão. Em primeiro lugar, a Netflix não queria deixar qualquer diretor encarregado desta série tão especial. Queria alcançar algo excepcional, que fosse lembrado. Então, para isso, eles tinham um homem experiente no comando, Tim Burton, que aparentemente, por sua grande experiência em filmes góticos, pode ser muito rigoroso. A verdade é que os atores e a produção não esperavam de forma alguma o monte de regras rigorosas que os aguardavam para gravar com Tim Burton. Vamos começar com a protagonista, Jenna Ortega, que dá vida à icônica Merlina Jenna. Ela teve que carregar o fardo de realizar múltiplas tarefas no show. Primeiro, ela teve que fazer várias aulas de língua alemã. Isso simplesmente para que ela dissesse algumas frases dentro da série, mas com perfeição. Vamos que o alemão não é nada fácil de falar ou entender. Aproveitem o seu doce peregrino, autêntico, feito com cacau colhido por indígenas oprimidos da Amazônia. Sabemos que para as gravações de combate e ação, a maioria das vezes são utilizados dublês para evitar que os atores sofram algum dano. Mas isso não é problema para Jenna. A verdade é que isso foi opcional, mas ela decidiu fazer essas cenas de combate por conta própria. Então ela teve que aprender o básico de combate e artes marciais. Mas isso não é algo novo para ela, já que Jenna disse em várias entrevistas que adora fazer suas próprias acrobacias e que não tem medo algum de quedas. Ela até disse que não se importaria se lhe pedissem para dirigir um carro a 200 km por hora. Além disso, ela passou dias e horas aprendendo a tocar violoncelo, fazendo várias aulas por dia até se tornar uma violoncelista destacada. A essa garota só falta aprender a voar. Mas há uma dificuldade que se destaca entre todas as regras que o papel impõe. Seria a de permanecer mais inexpressiva do que o usual. Para muitos de nós, essa regra pareceria bastante fácil, mas na hora de gravar, simplesmente chegam esses momentos de distração ou riso incontido. Agora, imagine lidar com um personagem que não precisa expressar nenhuma emoção. Sabemos que Merlina é fria, dura e calculista. Jenna teve que se conter em muitas ocasiões e reagir como Merlina faria, e não Jenna. A própria atriz disse que é muito expressiva e risonha. E por que não? Além de ter sido uma garota Disney, ela também é latina. E vocês sabem que aqui falamos demais. Para poder aprimorar sua expressão facial inexpressiva, Jenna se inspirou na famosa cantora Billie Eilish. Já que ao olhar para essa garota, podemos perceber que ela não é muito expressiva. Digamos, na maioria das vezes, ela tem uma expressão um pouco séria. E para Jenna, isso serviu bastante como referência, embora, na verdade, depois de praticar e tentar sempre manter um rosto inexpressivo. Não deve ter sido um grande desafio para Jenna, já que Jenna comentou que se identifica muito com Merlina e nasceu para interpretar o personagem. Outra das regras irritantes que Jenna teve que seguir à risca foi melhorar sua postura. Teve que praticar todos os dias para manter as costas retas e não mover muito as mãos ou os braços, se não fosse necessário. E quase todos nós sabemos que isso acaba sendo muito difícil de lembrar. A atriz comenta que isso a ajudou e que, graças a isso, sua postura melhorou enormemente. Nas primeiras semanas de filmagem, Jenna comentou que teve que fazer uma cena sem piscar. Tim Burton simplesmente disse a ela: "Não quero que você pisque." Ela teve que aprender a gerenciar em quais momentos fazer alguns gestos estranhos e, além disso, que parecessem de uma forma natural. A isso, acrescentamos que ela teve que trabalhar para reforçar a força do seu olhar para que parecesse ameaçador. E para isso,
Ela tomou como referência o diretor Stanley Kubrick. Sem dúvida que Jenna teve que seguir muitas regras, por isso preparamos um vídeo com outras regras ainda mais estritas que ela teve que seguir. Agora vamos para a próxima atriz, Emma Myers. Ela teve que interpretar Enid, a colega de quarto de Merlina, e é totalmente o oposto dela. Vemos isso até no ar do quarto dela, gerando um grande contraste com a protagonista. Enquanto devemos ver Jenna se esforçando para se manter fria, Enid deve parecer muito colorida. Para começar, Emma teve que lutar por meses para conseguir o personagem e conseguiu. Ela estava implorando e fazendo testes para poder ficar em Wednesday e para colocá-la à prova. A produção deixou para ela uma tarefa muito difícil. Obrigaram Emma a se envolver profundamente na escolha do figurino do personagem. Tim Burton deixou muito claro o tema de tudo que vemos na tela. E depois de conseguir o papel, teve que planejar todos os dias o figurino para o personagem, combinando várias peças e cores entre si. E sendo uma garota, nós pensaríamos que ela gostou de todo esse processo, mas a verdade é que isso acaba sendo muito estressante. Amy não tinha nenhum conhecimento sobre design de moda para um personagem. Ela teve que experimentar com dezenas de trajes até que finalmente acabou com um semelhante ao que vemos na série, e não acabasse parecendo uma pinhata colorida. Apesar de seu esforço, ela teve que ajustar algumas coisas, mas no final, Tim Burton ficou impressionado com sua escolha. E sobre os atores em geral, incluindo os figurantes. Teríamos que esperar que eles não tivessem nenhuma fobia, porque se tivessem, teriam que suportá-la durante toda a filmagem. Você deve estar se perguntando o porquê disso. Imagine ter que lidar com aranhas, monstros, sangue e quem sabe o que mais. Trabalhar todos os dias com esse tipo de coisa deve ser duro. Esperamos que a Netflix tenha avisado sobre tudo isso antes de iniciar a produção e que cada um dos atores que vimos na tela esteja perfeitamente treinado para resistir a esses medos. Duvido muito. Pelo menos 2 dos atores principais confessaram os medos que têm, e estes incluem vários dos que acabamos de mencionar. E adicione a parte mais aterrorizante: um homem preso a uma mão andando o tempo todo pelos corredores. E falando desse homem, que carga de trabalho ele levou? Estamos falando de interpretar o personagem Thing, ou melhor conhecido como Dedos. O responsável por dar vida a ele é um homem chamado Victor Dorobantu, mais conhecido como Manitas, que é um mágico. Sim, ele é um mágico. Esta é sua estreia como ator. Você pode ter achado que o papel de Dedos foi fácil para Victor Dorobantu interpretar. Digo, simplesmente é ter sua mão na frente da câmera, agindo como se tivesse vida. Mas na realidade, amigos, até mesmo o trabalho de Dedos foi um dos mais difíceis na criação deste show. Começando com a maquiagem. Pode parecer engraçado, como uma piada, mas na verdade, a mão de Victor teve que ser maquiada e estilizada por várias horas por dia, para que ficasse perfeita nas gravações. Na parte de cima da sua mão, colocaram próteses para parecer que realmente estava cortada. Depois que precisavam de várias referências em foto para que a maquiagem sempre ficasse da mesma maneira que estava em outras tomadas. Este jovem teve que enfrentar uma das regras mais pesadas de todo o elenco. Para gravar, colocavam-lhe um traje azul de corpo inteiro, incluindo o rosto, e demoravam até 3 horas para vesti-lo. E além disso, acrescente que ele tinha que colocar seu corpo em posições muito estranhas para poder gravar. De cabeça para baixo, sobre as paredes, debaixo dos móveis e às vezes até dentro das próprias paredes. Às vezes, faziam um buraco para que ele pudesse ficar lá e respirar, já que essa roupa causava muito calor. E se vocês pensaram que a pobre Jenna foi a que teve o maior desafio, estavam completamente enganados. Victor Dorobantu foi quem realmente sofreu aqui. Como se já não fosse suficiente fazer todas essas posições desconfortáveis para gravar, Tim Burton tornou o trabalho ainda mais complicado ao adicionar cenas debaixo d'água.
Imagine fazer essas poses, mas agora debaixo d'água e, além disso, segurando a respiração. Mas apesar de isso parecer bastante tedioso, a verdadeira dificuldade que Victor teve que enfrentar foi dar personalidade a Dedos, já que este personagem nem foi criado do zero. A personalidade desta mão ganhou vida a partir de gestos, sua própria linguagem e até código Morse. E por último, uma regra estrita que Zeta Jones teve que seguir foi acomodar seu tempo para poder protagonizar Mortícia. Caso não saibam, essa mulher é uma super multimilionária, dona de vários negócios ao redor do mundo. Ela geralmente está muito ocupada com tudo o que tem que fazer, razão pela qual foi a mais bem paga de todo o elenco. Assim que terminava suas gravações, ela imediatamente ia trabalhar em outra coisa, dia e noite, sem descansar. Realmente, ser bem-sucedido na vida dá muito trabalho. Mas enfim, amigos, essas foram as regras mais estritas do elenco de Wednesday. Vocês sabem de outras mais? Deixem suas respostas nos